Fala galera, aqui é Viver Dividendos. Hoje é dia 21 de janeiro de 2023. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um indicador fundamentalista para ajudar a identificar um possível corte de dividendos. É um vídeo assim um pouco mais avançado, né? Aquele nível assim um pouco mais avançado. Então, para você aí que está começando agora na Bolsa Americana, pode ter muitos conceitos que você ainda não captou aqui. Dá uma respirada funda, de repente volta nesse vídeo daqui a alguns meses, que aí você vai entender muita coisa. Bora lá então, antes da gente começar a falar do assunto, só fazer um adendo aqui rapidinho para você ainda que não deu aí o seu like aí no vídeo, deixa um like aí, porque depois no final você acaba esquecendo, então coloca o like agora de uma vez. Se depois o que eu falar aqui você não concordar ou achar que eu tô errado, enfim, você vai lá e tira o like, pelo menos um like aí já tá dado e ajuda bastante aí o canal. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, para quem não me conhece, eu sou Viver Dividendos, esse blog aí, viverdedividendos.org, é o nosso canal principal ali de divulgação das informações que a gente vai publicando aqui, então tudo deságua ali. Segue lá, coloca essa URL aí nos seus favoritos e vai acessando lá com frequência para você ver que a gente toda semana posta conteúdo lá, mais de um conteúdo por semana às vezes. Hoje a gente vai falar do WACC, ou o Weighted Average Cost Capital. É um indicador fundamentalista utilizado para a gente poder medir qual é o custo do capital de uma determinada empresa, galera. Então, assim, isso aqui vai ajudar a gente a fazer a identificação do tema do vídeo, que é o corte do dividendos. A gente teve uma situação bem recente, que é o caso do Goode. O Gladstone Commercial é um REIT vamos dizer assim, ele é um misto ali, né? Ele é meio varejo com meio escritório. E ele anunciou um corte de dividendos, e por isso que as ações despencaram aí 20%, né? Se você for ver aqui, ó, nós estávamos lá em agosto, deu uma queda aqui grande, depois agora essa quedazinha aqui, ó, que vocês estão vendo, foi por causa do anúncio do corte de dividendos. O pessoal, óbvio, muitos investidores como eu gostam de dividendos, e aí o pessoal fica meio chateado quando tem esse corte. Eu já havia falado com vocês no vídeo de análise que nós fizemos aqui do Goode, do Gladstone, foi em julho de 2022, dos riscos, que ele estava muito endividado, que estava com os problemas aqui, outros lá. Mesmo assim, resolvi fazer 3 aportes no fundo. E aí, será que vale a pena continuar com o Goode na carteira ou não? Vou falar sobre isso no próximo post escrito aqui no blog. Então dá uma olhada lá. Esse vídeo aqui especificamente é para apresentar o case do WACC, que é o indicador que a gente vai utilizar aqui. Mas, para quem não conhece, aí, o Goode ele é um REIT, meio escritório, meio logística, meio industrial, né? Industrial, que a gente chama lá nos Estados Unidos. E ele tem essa característica. E eu gosto de utilizar o WACC junto com outros players parecidos, e aí é um pouco mais complicado de você tentar entender o case primeiro, né? Para a gente poder ter uma ideia. Por quê? Os REITs, por exemplo, eles têm essa característica de ter um WACC um pouco alto comparado com os estoques, tá? Eles geralmente usam financiamento para crescer, porque o REIT, diferente do fundo de investimento imobiliário aqui no Brasil, ele pode contrair dívida, isso é bom, que permite com que ele cresça, mas é ruim porque a gente acaba aumentando ainda mais a complexidade, né? Multiplica por 10 a complexidade de se analisar um REIT versus de um FII, é muito mais complexo. E aí ele consegue pegar essa dívida, então o que ele faz? Como ele tem muito imóvel, ele consegue uma dívida barata. Ele chega lá no banco e fala, tô com esses imóveis aqui, vamos colocar de garantia, me empresta um juros baixo. Esse juros baixo que ele pega, ele vai pagando aquele empréstimo, ele pega essa grana, compra outros imóveis, só que para essa fórmula funcionar, esses outros imóveis que ele compra tem que ter um retorno maior do que o que ele paga de juros. Como o cenário americano é um cenário de taxa baixa de juros, durante muito tempo, agora está um pouco diverso e por isso que o Gladstone teve esse corte, né? Geralmente essa fórmula costuma funcionar tranquilo, muitos REITs, na grande maioria, às vezes até utilizam essa estratégia, né? O Gladstone, né? Vou falar Gladstone que é mais fácil, porque eu confundo Goode com God, é uma confusão na minha cabeça. O Gladstone, ele tinha crescido, ele na verdade não é que estava crescendo, ele não cortava dividendos há 20 anos, então 20 anos que ele vinha mantendo, durante a pandemia ele manteve a distribuição de dividendos inalterada. Você vê que
A equipe econômica do Biden tá pior do que uma pandemia, cara. Tipo, os caras estão fazendo um esforço tremendo para destruir as coisas lá. Mas aí ele estava 20 anos sem cortar, desde o seu IPO. A administração do Gladstone, muita gente não gosta deles, né? Porque ele é administrado pela equipe do Gladstone e eles meio que colocam como se fosse um ponto negativo, né, cara? Essa questão do Gladstone, ó, David Gladstone, ele administra de forma externa o REIT, né? É uma empresa ali e tal. Então, assim, é uma administração externa, tem muito conflito de interesse. Eu não me importo muito com isso, desde que eles não tenham feito nenhuma coisa que manche isso daí, mas a gente tem vários históricos de REITs com conflito de interesse com a administração externa, o pessoal procura evitar um pouco esses REITs. É isso aí, você tem que separar as laranjas das bananas ali, né, tipo o joio do trigo, vamos dizer assim, né, no ditado bíblico. Mas de modo geral, os REITs trabalham dessa forma. O que eu recomendo você fazer? Você vai pegar o REC do REIT e vai comparar com seus pares. Na minha carteira aqui é meio difícil da gente comparar, porque eu não tenho escritórios, mas eu tenho alguns de logística. Mas eu tentei utilizar um outro par para a gente comparar, o critério de ser um triple net, né? Um REIT estilo triple net, que é esse aqui, ó, triple net, que significa que basicamente ele não vai ter muitas despesas, as despesas desses REITs são pequenas, né? A maioria dessas despesas, tipo, sei lá, o imposto do imóvel, seguro, taxas, coisa de incêndio, enfim, essas outras coisas ficam tudo na conta do inquilino, então eles têm um custo bem enxuto. E, às vezes, até esses triple nets, né, eles têm direito na receita do inquilino, né? O Ralph Income tem bastante situação nesse caso. Se você tem imóveis muito bons, né, você acaba conseguindo até isso aí, que é uma mina de ouro, esses triple nets, né? Então, eu peguei e falei assim, vou comparar com o triple net que eu tenho aqui, que eu considero hoje o meu melhor triple net, que é o Ralph Income. O Ralph Income, que eu falo melhor, não quer dizer que ele é o mais rentável. Conjunto da ópera, tá, galera? O Ralph Income tá com um REC de 5.5. Aí eu fui, levantei do Ralph Income, levantei o do REIT de logística que nós temos lá na nossa carteira ex-dividend. Para quem não conhece o ex-dividend, é uma serviço de assinatura no qual eu coloco os melhores ativos. Aquele ali é só para membro. Você tem que assinar aqui no alto, aqui, ó, na página nossa aqui, tem aqui, ó, XD aqui no alto. Você vem aqui e assina aqui nesse XD pequenininho ali. Mas vamos voltar aqui ao nosso raciocínio. O Good está com 7.65, o Ralph Income está com 5.5, você vê que o Good ali dos três que eu levantei, e o nosso REIT da carteira de REITs Top Picks está com 4.9, não vou falar qual é o REIT, mas tem um link ali, você vai conseguir acessar. É para mim o melhor REIT de logística do mercado hoje, tá, galera? Só para vocês terem ideia. Olha, os números provam isso, né? Os números atestam isso. Então você vê que o Good... Ele tá com uma taxa um pouco maior do que os pares ali, vamos dizer assim, né? E aí, o que você faz? Só o REC é meio difícil de você saber se tá indo bem ou mal, né? Porque você vê, o REC, se eu não me engano, acho que eu coloquei em algum lugar aqui, o REC aqui, ó, acho que foi aqui, eu acho, ó. O custo da dívida do REC do Good é 3.9, já o REIT de logística, não, esse aqui é outra coisa. Mas aqui, acho que esse aqui, ó. Só para você ter uma ideia, a média de 2019 era de 3%, né, do REC do Good. Então subiu muito o endividamento dele, porque quanto mais dívida você tem, pior vai ficando, vai virar uma bola de neve de problema, vamos dizer assim, bola de neve ao contrário, né, porque o cara, para te emprestar de novo, ele vai cobrar mais taxa, porque você já tem uma dívida muito alta. Então ele sofreu muito com esse aumento da taxa de juros que o governo Biden vem impondo aí, entendeu? Era uma aposta que eu ia fazer e tal, e sabia muito bem disso, porque eu botei um percentual bem pequeno ali no meu patrimônio. Mas você vai pegar esse REC e vai comparar com o cap rate do seu fundo. E isso daí é difícil você pegar, porque você tem que conhecer o ativo, saber quem está comprando. Não é uma informação que você tem fácil no balanço, você tem que ver ali as últimas compras, fazer uma média, ter uma ideia. Mas eu peguei aqui para a gente ter uma ideia, a situação do Ralph Income, que adquiriu 185 imóveis por Real Estate Financing Trust por 894 milhões com cap rate de 7.1. Então a gente vai jogar aqui, ó, o Ralph Income com 7.1 de cap rate. E aí eu peguei também o VIC. O VIC é um REIT de cassino, ele é focado em cassino. Eu tinha trocado ele foi o melhor REIT de 2022. Eu tinha trocado ele durante a pandemia, logo no pós-pandemia, acho que foi em 2021 que eu troquei o VIC. Mas em 2022,
o VIC foi o melhor REIT do mercado como um todo, não é da minha carteira não, da bolsa. Ele foi o único REIT que ficou na ponta positiva da tabela, o resto tudo despencou para baixo. Para quem está comprando como eu, é uma maravilha despencar o REIT, né? Mas enfim, ele comprou aí alguns cassinos da Pure Canadian lá em Alberta, no Canadá, e pagou aí, tá com um cap rate de 8%, um cap rate superior ao de varejo normal, do que o Health Income, que o risco é maior, né, vamos dizer assim. E a gente pegou o cap rate desse REIT de logística que nós temos na nossa carteira Top Picks, que está com 8.1 de cap rate. Você vê o cap rate do Good, do Gladstone, não é muito ruim, cara, é um cap rate excelente, 8.5, até agora ele é o melhor de todos, entendeu? Só que o problema é o custo da dívida dele, que fez com que ele ficasse com um spread de 0,8%. Então imagina que você pega uma dívida de 7,5% e está com retorno de 8,5%. É muito pouco. E aí, meu amigo, isso aí é o primeiro sintoma de um corte, de um possível corte de dividendo. Principalmente em empresas que estão endividadas. Se você chegou, identificou que o REIT está endividado, e aí tem uma análise de dívida que a gente abordou lá para os membros do ex-dividend, mas você identificou que o REIT está endividado, começa aí acompanhando o REC dele com cap rate e vai fazendo esse spread para você se projetar. Se você viu que está tendo uma piora nesse spread, já se prepara que vem um corte, e aí você tem que tomar a decisão se você vai continuar nativo, vai aumentar a aposta ou vai sair fora, né? Então, assim, é meio que você vai fazendo essa análise. Então, eu coloquei aqui um comparativo só para você ver como é que o spread do Good estava ruim, e a gente já tinha martelado que o REIT estava com problemas de endividamento e tal, e isso aí é um pouco desse reflexo, né? Já era meio que previsível um possível corte, né? Não quer dizer que você pegar o REC sozinho vai resolver o problema. Nunca analise um indicador sozinho, tem que juntar com outros indicadores. Mas é uma boa métrica para você dar um pontapé e ir acompanhando ali a evolução, a saúde do REIT, né? A gente colocou o ROIC aqui também, mas eu nem uso muito ROIC com o REC para a questão de REIT, porque o REC, confundo, é muita embolação. O REC dos REITs são muito grandes, né? São muito altos, né? Então é meio difícil de fazer, mas o mercado geralmente eles recomendam que uma estoque, né, uma ação, né, tenha um ROIC maior do que o REC, né? Que é aquele esquema que eu falei aqui, que o cara vai pegar um empréstimo para crescer e ele tem que ter uma taxa de retorno maior do que esse empréstimo. Numa empresa é mais fácil de você identificar isso. Os REITs, eles conseguem acumular mais dívida do que uma empresa normalmente, entendeu? Mas aqui, de modo geral, eles recomendam que você, se você tiver mais do que 2% de ROIC, que é Return of Investment Capital, que é o retorno que você tem ali do capital investido, que o investidor tem com o seu capital investido, né? Se você tiver uma diferença maior do que 2%, significa que a empresa está gerando caixa, que aqueles investimentos que eles estão fazendo está dando retorno, que aquele empréstimo, que aquela dívida, apesar de ser alta, está sendo rentável para o acionista. Então é uma boa métrica aí para você comparar, mas ele sempre compara o passado, e eu não gosto muito também disso, tá? Porque o que aconteceu no passado, o cap rate do passado dele, não quer dizer que vai ser o cap rate do futuro, né? Vamos dizer assim, se os REITs não tivessem esse problema do REC aí ser muito próximo, talvez a gente poderia até usar essas métricas aqui. Porque a questão dos cap rates do REIT são até mais tranquilos, assim, do que de uma estoque, por exemplo, né? Então você faz um cap rate ali de um REIT, você tem um inquilino lá que vai ficar 10 anos, você já tem uma projeção ali de receita, você tem quanto você gastou, enfim, etc e tal. E também tem algumas outras maneiras que o REIT pode fazer para aumentar esse cap rate, né? Por exemplo, a gente pega o STAG, que é um REIT parecido com o Good, que é um REIT de dividendos mensal de logística. O STAG, ele pega muito imóvel, dá uma melhorada no imóvel, e o cap rate dele também, ele acaba levantando um pouco o cap rate de acordo, depois da aquisição, vamos dizer, né? Ele faz uma melhoria no imóvel e consegue um lucro maior ali. Mas, de modo geral, é importante aí se você quiser dar uma olhada nesse ROIC e comparar com o REC. Então, basicamente, é essa síntese aí que eu queria mostrar para vocês, essa ideia aí, pra gente não passar muito aí de 15 minutos aí, né? Pra gente não ficar com um vídeo muito longo, mas é uma boa porta de entrada para você identificar um possível corte de dividendos. Para mais notícias sobre esse tipo, cola aqui no nosso canal viverdividendos.org, lá no nosso blog também. Tem muito conteúdo sobre isso lá, é mais um artigo aí sobre análise de REITs, né?
Já temos ali no topo aqui do artigo, tem uns links legais para você poder clicar, que eu tenho indicadores que eu uso para analisar os REITs. Então vale a pena. Então é isso, senhores. Agradeço aí a participação de todos, a atenção de todos até aqui. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.